Então, aí é um caminho dentro desse planejamento de gestão. Bem como colaborar para o desenvolvimento de políticas. Novas demandas para a infraestrutura das cidades. Além disso, no caso do Poder Executivo, existem determinados temas que são privativos do presidente da República ou projeto de lei para que seja enviado ao Congresso. E, além disso, o Executivo ainda tem a possibilidade da medida provisória, que não é uma possibilidade que está ali na mão do Judiciário, por exemplo, é só do Executivo. Então, o presidente da República, quando ele pensa que ele precisa que uma lei tenha uma alta chance, vamos dizer assim, de ser aprovada, ele tendo o caminho, né, da proposta de projeto de lei ou da própria visão dessa medida provisória, existe maior chance para ele quando ele envia pela via da medida provisória, pelo fato de já ter efeito imediato? Sem dúvida, sem dúvida. Existe uma chance muito maior de aprovação, né? Mesmo o projeto de lei com urgência constitucional não tem a força que a medida provisória tem, né? Porque, querendo ou não, pelo fato da medida provisória já valer de imediato, o Congresso Nacional tem que pesar também a questão de desfazer o que já foi feito. O que já foi feito. E isso representa um risco enorme, né? Quer dizer, o presidente da República entra no jogo com uma força muito maior. O projeto de lei é uma ideia. Tudo bem, pedir urgência, vai trancar a pauta depois de 100 dias e tal. Tem um determinado prazo de apreciação, mas a medida provisória já está valendo, né? Olha, já está valendo aqui a partir de agora isso. E aí, vocês vão deixar simplesmente isso se acabar? Muitas vezes isso não é possível, isso causaria inconvenientes graves, né? Isso já acende um debate também na sociedade interessada, né, naquela medida provisória, né? Se ele envia uma medida provisória que trata, digamos, sobre portos, então, as empresas que tratam na área de portos, as associações, os empregados, tal, todos já se mobilizam e já tem que, muitas vezes, ver como é que vão se adaptar e começam a jogar aqui no Congresso Nacional e fazer as suas intervenções. Então, se trata de um expediente legislativo muito mais rico, né? Ele tem que ter cuidado só, digamos assim, de não apresentar algo extremamente ofensivo ao Congresso Nacional, né? Algo tão pesado que o Congresso Nacional, de fato, acho que é melhor não aprovar, né? Não aprovar, mesmo com todo o peso político dali derivado. Então, ele não tem a liberdade política, falando politicamente, né? Liberdade ele tem, é prerrogativa do presidente da República editar a medida provisória que ele quiser. Mas se ele editar uma medida provisória com um conteúdo muito distante do que pensa politicamente o Congresso Nacional, ele sofre o risco de vê-la rejeitada. Assim como ele corre o risco também, na verdade, até de ver a medida provisória rejeitada por razões outras que não estão ligadas ao conteúdo daquela medida provisória, né? Isso é da questão política. Mas, até aproveitando, já que a professora perguntou sobre isso, nós chegamos ao cúmulo de ver, algumas vezes nos últimos anos, o presidente da mesa do Congresso Nacional devolver medidas provisórias, né? Devolver medidas provisórias, que é algo que não está previsto em lugar nenhum, né? Foi criada uma espécie de rejeição liminar da medida provisória pelo presidente da mesa do Congresso Nacional, supostamente baseado na ideia de que o presidente da mesa do Congresso não pode deixar tramitar medidas inconstitucionais, né? De fato, o regimento da Casa diz isso, que cabe ao presidente do Senado impugnar de imediato as medidas provisórias que ele considerar, as medidas provisórias não, as propostas que ele considerar inconstitucionais. E aí alargaram isso para entender também as medidas provisórias. Esse é um tema bastante interessante. Eu confesso que eu acho até um pouco engraçado, né? Eu estava na Secretaria do Congresso
em uma das vezes que foi devolvida a medida provisória, né? E eu participei até da redação do ato lá de devolução da medida provisória, dos fundamentos, no regimento e tudo mais. Mas o fato é que o próprio executivo, ficou sem saber o que significava essa devolução da medida provisória. Porque, como eu disse, a medida provisória tem um duplo aspecto. Ela é proposição e ela é norma. Agora, uma coisa está ligada à outra, né? Quando a proposição é aprovada, a norma passa a valer de forma permanente. Quando a proposição é rejeitada, a norma cai. A devolução da medida provisória equivaleria a uma rejeição? Teria que equivaler, né? Foi o nosso entendimento na Secretaria-Geral da Mesa na época, que equivalia a uma rejeição liminar, né? Se a proposta não é mais viável, a norma não é mais vigente, não é mais válida, né? O duplo aspecto da medida provisória, ali, o aspecto bifronte, né? Uma fronte está ligada à outra. Se ela não existe mais como proposição, ela não existe mais como proposta, né? E foi algo até engraçado, porque imediatamente no outro dia, o pessoal que atualizava o site do Planalto, de fato, assim, aceitou, digamos, a devolução, comprou a devolução do Congresso e colocou que a norma estava sem eficácia, né? Conforme nós tínhamos publicado, o ato declaratório de perda de eficácia da medida provisória, foi devolvida, não vale mais. E a Presidência da República imediatamente aceitou isso. Só que depois houve mais discussões na Casa Civil, provavelmente foi o pessoal que atualizava o site logo cedo, né? Mas provavelmente depois chegaram alguns, digamos assim, os juristas da Casa e viram o risco que aquilo representava para os poderes do Presidente da República, e de fato representa um risco muito grande para o Presidente da República se submeter a um juízo liminar do Presidente da Mesa do Congresso Nacional em relação à medida provisória, e eles mantiveram a medida provisória como se ela tivesse válida. Eles tinham tirado a medida provisória, tinham aceitado, dito que estava sem eficácia, e acabaram colocando de novo. E mais tarde eles acabaram revogando essa medida provisória por meio de outra medida provisória. Eles viram que era melhor solucionar. Foi a mesma coisa que aconteceu no episódio mais recente também, de devolução da medida provisória. Eles acabaram entrando ali no entendimento que, para evitar discussões jurídicas sobre se aquilo estava valendo ou não, sobre se o Congresso Nacional podia fazer aquilo ou não, né, com um risco muito grande de decidirem que podia, eles acharam melhor revogar, né? Então, no momento, essa devolução da medida provisória, ela ainda tem um caráter mais político. O caráter jurídico dela ainda é um tanto quanto disputado, vai depender muito das interpretações. Mas ela, por enquanto, ainda tem um caráter jurídico. Em um episódio anterior ao que eu estava, quando foi devolvida a medida provisória, a Câmara dos Deputados não aceitou. A Câmara dos Deputados não aceitou. Isso é algo interessante de a gente ver, porque na medida provisória, a casa iniciadora na verdade, a Câmara dos Deputados. Se nós formos considerar pelo processo legislativo quem é a casa iniciadora e quem é a casa revisora, quem tem as prerrogativas da casa iniciadora, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. Mas como ela tramita inicialmente numa comissão mista e pela, digamos assim, pela reminiscência histórica de antigamente ela ter uma tramitação congressual, antigamente a medida provisória era apreciada em sessão conjunta. E ainda tem a comissão mista no início dela. Essa comissão mista é designada pelo presidente da mesa do Congresso Nacional, né? As comissões mistas são feitas pelo presidente da mesa do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado. Então, a medida provisória, apesar de ela ter como casa iniciadora a Câmara, ela entra pelo Senado. Por isso até que eu disse que eu recebia várias medidas provisórias, estava no episódio de recebimento e devolução dessa medida provisória. Então, o presidente do Senado é que consegue ou não devolver a matéria. E o presidente da Câmara, em um dos episódios que ocorreu a devolução de medida provisória, ele não aceitou a devolução. Ele falou, não, que negócio é esse de presidente do Senado devolver medida provisória? É a Câmara. E onde é que ficam as prerrogativas da Câmara? Né? Porque notem bem, nem a comissão mista pode rejeitar a medida provisória. É só a Câmara ou o Senado que pode rejeitar a medida provisória. A comissão mista ela dá parecer. Mas nem a comissão mista pode. E o presidente do Senado atribuiu naquele momento a prerrogativa para ele. Então ele mandou fazer cópias da medida provisória
mandou reconstituir o processo, né, fisicamente, o presidente da Câmara, ordenou a Secretaria-Geral da Mesa do Senado, ordenou não, né, enfim, teve esse percalço aí com a Secretaria-Geral da Mesa do Senado, com o presidente do Senado, e pegaram a medida provisória, um processo reconstituído, apreciaram e rejeitaram a medida provisória, né? Quer dizer, não, é a gente que rejeita. O presidente do Senado, o presidente da mesa do Congresso, não pode devolver. A gente tem que apreciar, tudo bem, agora a gente rejeitou, agora está rejeitado. Então, existe essa questão aí muito interessante, que é uma das questões sobre medida provisória mais tormentosas, eu diria. Mas voltando aqui fiz essa digressão que eu acho que foi muito útil, né, para termos uma noção um pouco mais avançada aí da prática. Mas voltando aqui para as nossas explicações, a medida provisória pode ser aprovada, pode ser rejeitada expressamente, como no caso dessa medida provisória de que eu falei, que foi rejeitada expressamente pela Câmara dos Deputados. Não é algo tão comum, não é que seja algo raro, mas não é algo tão comum. Em geral, quando o Congresso não quer uma medida provisória, ele simplesmente deixa correr. Deixa vencer o prazo, né? É bom a gente lembrar também que medida provisória não é algo raro, né? Pode dar a ideia que, como tem lá na Constituição, relevância e urgência, não é algo raro. Atualmente, nós temos em tramitação no Congresso Nacional pelo menos 30 medidas provisórias, não 30, 31 medidas provisórias, hoje, no Congresso Nacional. Tem 31 medidas provisórias em tramitação. Então, uma quantidade grande, muito grande de medidas provisórias. E as que ele eventualmente quer rejeitar, ele simplesmente não aprecia, né? Muitas vezes ele não aprecia. E a medida provisória, ela pode ser... Vocês podem perguntar, mas e o trancamento de pauta? Eu vou falar sobre o trancamento de pauta um pouco mais à frente, porque houve uma mudança fundamental nos últimos anos, que parece que nem todo mundo ainda percebeu essa mudança em relação ao trancamento de pauta. E, finalmente, como eu disse que é o mais comum, a medida provisória pode ser aprovada parcialmente, ou seja, ela pode ser modificada, pode sofrer emendas. É importante a gente lembrar que, no curso do processo legislativo, não importa as emendas que a medida provisória receber. A medida provisória continua valendo conforme o original, né? A proposição vai correndo, vai sofrendo modificações, pode ser suprimida aqui, pode ser adicionada ali, mas o que está valendo ainda, como norma, é a medida provisória tal como originariamente editada pelo Poder Executivo. Isso até o momento em que, eventualmente, ela for o projeto de lei de conversão dela, né? A medida provisória que sofre modificação, nós dizemos que ela tramita agora como um projeto de lei de conversão. Até o momento que o projeto de lei de conversão for sancionado ou vetado pelo presidente da República, o que está valendo é a medida provisória original. Inclusive, importante também lembrar, se a medida provisória for aprovada já nos últimos dias, por exemplo, no 100º, 20º dia, existe uma dilação do prazo para que se permita a apreciação do presidente da República, se ele vai sancionar ou se ele vai vetar o projeto de lei de conversão resultante da medida provisória. Então, a medida provisória pode valer por mais de 120 dias e ela ainda vale conforme o original, né? Recentemente, teve alguns juristas que fizeram uma confusão em relação a isso, porque havia uma disposição de uma medida provisória que prorrogava um prazo para aplicação de sanções da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Havia essa previsão na medida provisória e o Congresso Nacional rejeitou essa parte da medida provisória. Ou seja, modificou, transformou, alterou em alguns outros pontos também, transformou em um projeto de lei de conversão. Ele rejeitou essa parte da medida provisória. E alguns consideraram, no momento em que o Congresso Nacional rejeitou, vários juristas consideraram que estava valendo de imediato. Mas não está valendo de imediato. Só está valendo após a sanção ou veto do presidente da República. Ainda que o presidente da República, na verdade, não pudesse fazer nada em relação àquela modificação. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco.
e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.